Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês e hoje a gente vai estar terminando de ler o Antigo Testamento. Como está vendo aí o livro de Malaquias, contém 4 capítulos, vamos ver o que o Senhor nos prepara através deles. Vale lembrar que Malaquias significa meu mensageiro, este nome significa isso. E também vamos estar olhando a respeito do amor de Deus por Israel, a repreensão aos sacerdotes, a infidelidade de Judá, o dia do julgamento, o dia do Senhor também, ele vai estar tratando. E também tem um detalhe interessante que termina este livro do Antigo Testamento com a palavra maldição também. Vamos estar olhando esse contexto deste livro. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, ele vai falar bem assim, ó. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastadas, e a terra da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Aqui ele traz a lembrança ali de Esaú e Jacó. Como nós sabemos muito bem, Esaú era o primogênito. E ele vendeu ali para Jacó a primogenitura. E o Senhor, ele zela para o primogênito, como ali ele está falando. Também depois a gente vai ver que ele vai estar falando a respeito do dízimo também. E o dízimo era trazido também para a tribo de Levi. Eles não tinham herança nenhuma, eles estavam deixando à mercê também a tribo de Levi. Enfim, como era, o Senhor tinha pego os levitas ali para como que se fossem os primogênitos também. Mas enfim, o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se o seu pai, onde está a honra que me é devida? Aliás, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ele usa essa ilustração porque é bem provável que eles estavam tratando mais honra os governantes ali do que o Senhor, pois o Senhor eles entregavam de qualquer jeito. E para os líderes ali, digamos, eles davam o que tinham de melhor também. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem
que canseira, e querem e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifícios, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Enfim, estava uma situação que dá para a gente entender já incontrolável. O povo ali já estava, os sacerdotes estavam oferecendo ali de qualquer jeito para o Senhor. Estavam escolhendo, guardando o que tinham de melhor e o que tinha de pior estavam dando para o Senhor. Assim como se nós analisar Caim e Abel, um trouxe o que tinha de melhor e o outro trouxe de qualquer jeito. Por isso que o Senhor aceitou de um e de outro não. No capítulo 2 ele fala bem assim: e agora esta advertência para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora como excrementos. Então vocês saberão que fui eu quem fiz a vocês esta advertência, para que minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdade, lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos dos seus pecados. Aliás, muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por que isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo? Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. No versículo 10 ele vai estar falando assim também, a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Me perdoe. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E você ainda pergunta, por quê? E por que o Senhor testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher de acordo do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e um espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio homens que se cobrem de violência
como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Vale lembrar ali que o Senhor odeia o divórcio. E se o Senhor falou, quem somos nós para discordar disso? A palavra do Senhor está falando. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. E também quando perguntamos: onde está o Deus da justiça? No capítulo 3: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazer juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e oprimem e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Vocês voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Vale lembrar que o ouro e a prata é do Senhor, como nós vimos nos outros livros, o Senhor mesmo fala. E aqui ele está falando do dízimo. Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Enfim, ali o Senhor tratava também para o povo de Israel estar trazendo o dízimo para ter alimento na casa do Senhor, que os levitas se alimentavam dessas ofertas e dos dízimos. Como eles não tinham herança, a tribo de Levi, como foi mencionada também, o Senhor dava para eles estar se alimentando. Por isso que eles não tinham herança, a herança era do Senhor. Então, como o povo de Israel trazia a 10ª parte, dava para os levitas, e nessa questão aqui eles não estavam trazendo, como dá para a gente entender. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Enfim, vale lembrar que aqui ele está falando, hoje a gente vê muitas pessoas maus também e ser próspera. Aqui também ele está tratando, falando dessa situação também. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros,
e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Enfim, essa questão aí fica para o Senhor. No capítulo 4: Pois certamente vem o dia ardente, como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fica a resposta, pelaquilo que eu tinha comentado ali, que hoje tem pessoas más e tem pessoas boas também, e tem pessoas boas que passam às vezes sofrimento aqui na terra, e pessoas más que são prósperas também. Mas quando chegar o dia do Senhor, ele vai tratar todas essas questões. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e da ordenança que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Enfim, aqui terminamos o Antigo Testamento, os profetas, e vamos entrar aí numa nova linhagem aí no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito precioso a gente entender também, e sem o Antigo Testamento nós não teríamos como estar prosseguindo com a leitura e estar entendendo o Novo, sem primeiro passar pelo Antigo. Cá entre nós, digamos, é passar por um deserto também, que tem situações ali que a gente dá a vontade, digamos assim, de desistir, porque é muitas coisas, muitas leis, muitos detalhes. Se a gente não passar ali com calma e estar analisando, digamos, fica pelo meio do caminho. Mas enfim, chegamos até aqui, e que Deus nos permita que nós cheguemos até o final, até em Apocalipse. Mas um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.